Bom dia a todos e a todas. Uma alegria nesta manhã estar com vocês, participando deste evento. Quero cumprimentar a todos e cumprimentar o senhor doutor Rodrigo Silvestre, que representa aqui o Ministério da Saúde e representa o nosso novo ministro da Saúde, o vamos dizer assim, deputado Ricardo Barros, que é do nosso estado do Paraná. Então, é uma alegria estar com sua senhoria aqui nesse evento tão importante, e importante também para a Frente Parlamentar de Doenças Raras da Câmara dos Deputados, da qual eu sou o presidente. O Congresso Nacional hoje tem a Frente Parlamentar Mista de Doenças Raras, presidida pela deputada Mara Gabrilli, e a Frente Parlamentar da Câmara dos Deputados, que é presidida por mim, que teve o seu início no final do ano passado, com a coleta de assinaturas de mais de 200 parlamentares, e hoje vem, no início do ano tivemos um lançamento, estamos elaborando e tentando a efetivação de uma agenda dentro da Câmara dos Deputados ainda esse ano, como a promoção do segundo seminário de doenças raras lá na Câmara dos Deputados. Estamos tabelando e conversando com diversas entidades, associações que têm atuado nessa linha de frente com diversos tipos de doenças raras existentes no nosso país, como a cerimonial colocou. Acredita-se, estima-se mais de 6 mil tipos de doenças raras. Então, nós estamos com a Frente Parlamentar tendo essas ações e essas atividades lá na Câmara dos Deputados. Além disso, eu sou autor de alguns projetos de leis que estão em tramitação, algumas proposições de minha autoria que foram apresentadas no ano passado e algumas no início desse ano, que estão em tramitação na Câmara e que tem esse foco, esse viés que é de fortalecer essa discussão e de dar mais condições, qualidade de vida para essa população tão numerosa que hoje possui algum tipo de doença rara no nosso país. Estima-se que os números já passam de 13 milhões de pessoas. Mas quando a gente fala, senhor Rodrigo, de 13 milhões de pessoas, nós estamos falando de milhares e milhares de famílias. Se nós multiplicarmos esse número, nós vamos chegar a um número gigantesco de famílias que estão sofrendo, passando por muitas dificuldades, principalmente nas cidades de interior, sem acesso a um diagnóstico preciso, sem acesso a um tratamento adequado. E eu, da minha parte, minha área de atuação, minha formação é na área de administração, não tinha esse chamado para atuar com doenças raras, mas como tudo isso começou? No ano passado, no início da legislatura, meu primeiro mandato, nunca fui político, nunca fui candidato a nada, nem a presidente de bairro, e fui eleito deputado federal na primeira vez que me candidatei. E ao chegar na Câmara, ainda com poucas atividades, mas o Senado Federal, na Câmara dos Deputados, estava promovendo um evento de iniciativa da AMAV, que está aqui muito bem representado pela nossa querida presidente, pelo Rodrigo também, que sempre está conosco conversando, e estava tendo essa iniciativa na Câmara, e eu fui lá para conhecer e para participar. E daí fui completamente tocado pela temática, pelo tema, e resolvi então fazer o convite para a AMAV que fizesse uma visita no meu gabinete e que me trouxesse mais informações a respeito das doenças raras. Porque eu já havia ouvido falar, mas não tinha a dimensão da quantidade e do número exorbitante de brasileiros com algum tipo de doença rara. E daí, naquela ocasião, nós fizemos um vídeo simples, que eu joguei na rede social, na minha página, no Facebook. O Rodrigo estava junto aí no vídeo, foi a nossa estrela. E fizemos o vídeo, publiquei o vídeo,
E, para minha surpresa, algumas pessoas com doenças raras, alguns que eram meus seguidores, outros que não eram, mas como o vídeo viralizou, chegaram ao conhecimento e passaram a me procurar. E nós começamos a pedir mais ajuda ainda para a Amave, para nos socorrer, porque não sabíamos nem o que fazer diante daquele cenário. Mas hoje essas pessoas são extremamente gratas pelo apoio que demos, pela atenção que demos, e trouxemos, em alguns casos, do Paraná aqui para Brasília, para poderem fazer um exame e ter um diagnóstico preciso, começar o acompanhamento médico, coisas que nós não conseguimos realizar e fazer no meu querido estado do Paraná. Então, algo que é muito preocupante. Então, nós tivemos essa iniciativa e essas pessoas hoje, elas até em algumas ocasiões já insistiram para que queriam gravar vídeos comigo para divulgar, para me agradecer por tudo que eu fiz e tal. E eu sempre tenho dito que não. E por quê? Porque eu já acho que o sofrimento que essas pessoas passam já é demais. Então, eu não quero, através disso, que isso seja apenas uma bandeira para que eu faça bonitinho aqui no Congresso Nacional e apareça com a imagem do defensor das doenças raras no Congresso. Eu não quero colocar essas pessoas e expor essas pessoas diante dessa realidade, mas eu quero atuar para que a gente consiga, de verdade, no nosso país, avançar com políticas públicas sérias, responsáveis, com a implantação de centros de referências nos nossos estados, dando acesso a essas pessoas e também com a efetivação de algumas portarias que estão aguardando apenas a ação efetiva do Ministério da Saúde, para que esses protocolos possam estar atingindo aí milhares de pessoas que aguardam ansiosos para que isso saia da gaveta e tenha efetividade de verdade. Eu faço parte da Comissão de Seguridade Social e Família, então todos os assuntos referentes à saúde pública passam por lá, e nós procuramos sempre, quando a discussão é provocada diante desse tema, estarmos participando, atuando e dando o nosso apoio como legisladores. Então, eu abracei essa causa, Rodrigo, mais do que por uma ação política, não, mas eu abracei essa causa porque nós estamos falando de milhares de famílias. Eu venho de uma cidade do interior do Paraná, norte pioneiro do Paraná. Não tem nenhuma grande cidade. Para chegarmos a uma grande cidade, temos que andar aí cerca de quase 200 quilômetros. Então, cidades pequenas, mas que têm centenas de pessoas com algum tipo de doença rara e que estão completamente abandonadas diante dessas realidades. Quando descobrem, os médicos sequer sabem para onde encaminhar, como direcionar essas pessoas ao atendimento. Então, nós temos essa missão de transformar essa realidade. Eu confesso, Rodrigo, e peço que você leve ao nosso ministro da Saúde essa minha fala, que eu estou muito esperançoso com a presença do ministro, hoje à frente dessa importante pasta no nosso país. E por quê? Porque a sua filha, a deputada estadual, ela, no Paraná, ela é autora de um projeto de lei que provoca essa discussão dentro do estado do Paraná sobre políticas públicas voltadas para as pessoas com doenças raras. Então, é um tema, é uma temática que faz parte aí já das discussões, com certeza, de dentro da casa do ministro, e que eu espero que as ações agora por parte do Ministério da Saúde seja de verdade para que a gente consiga, pelo menos, dar atenção a essas pessoas que sofrem, que estão espalhadas nos locais mais longínquos do nosso país. Então, agradeço sua presença, peço que leve esse nosso apelo
que é o apelo de mais de 200 parlamentares, e que eu fiz questão dos parlamentares que compõem a Frente Parlamentar de Doenças Raras. Quando eu estava caminhando na Câmara e coletando as assinaturas, então ali eu fui entrando na vida e na história de alguns parlamentares que já perderam filhos com algum tipo de doença rara, que têm filhos com doença rara, que tem um parente, um primo, um irmão. Então, toda a nossa linha de frente hoje, da Frente Parlamentar de Doenças Raras na Câmara, deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais, deputado Alan Rick, do Acre, deputado Roberto, do Rio de Janeiro, e outros parlamentares têm algo relacionado à sua vida pessoal, à sua família, à sua história de vida, com relação a essa temática das doenças raras. Então, são pessoas que realmente têm vestido a camisa, e eu espero que esse fórum, após toda a discussão, todas as exposições, toda a coleta e a riqueza de informações que serão geradas e que nós poderemos apresentar futuramente e levar, quem sabe, em mãos ao nosso ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros, entregar em mãos para ele, para que ações efetivas por parte do Ministério da Saúde e também do Congresso Nacional, aquilo que for da nossa parte, a nossa competência, nós possamos mobilizar e fazer para que esse país possa ser uma referência, queira Deus, nos próximos anos. E não algo que causa hoje um terror em milhares e milhares de famílias. Quando nós falamos de 13 milhões de pessoas, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas que não sabem o que fazer. Nós estamos falando de mães que estão chorando, de pais que estão chorando desesperadamente, de esposas que não sabem mais o que fazer, porque estão vendo seus esposos chegar a um estado deplorável, vergonhoso com a sua saúde, e não tem acesso a um tratamento adequado, a um medicamento, e nós temos que transformar essa realidade. Não dá para continuar assim. Então, agradeço essa oportunidade de participar de vocês da abertura desse fórum, me coloco à disposição de todos, estou no anexo 4, gabinete 745, e também pelas redes sociais, sugestões, ideias que vocês queiram nos encaminhar, com certeza será de muita valia para o nosso trabalho, para que a gente possa ter uma atuação forte junto a essa temática das doenças raras e à frente também da presidência da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Muito obrigado, que Deus abençoe o dia de vocês e que seja um dia muito frutuoso.